Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo de número 16 até o versículo de número 20. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo de número 16 até o versículo de número 20. Amém? Estamos mais uma vez na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Queremos também apresentar as pessoas que estão nos visitando. Está conosco o seu Valdir. Amém? Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande ter o Senhor aqui conosco. Está conosco também a irmã Dinaura, né? Quanto tempo. Deus abençoe, nossa irmã. Feliz demais de poder vê-la. Então nós vamos dizer para os nossos irmãos: sejam bem-vindos em nome de Jesus e... Amém? Deus abençoe a todos. Eu creio que Deus estará falando ao nosso coração também por meio da sua palavra. Ele continuará a falar ao nosso coração. Você encontrou, meu irmão? Isso. Diz a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Os amados podem sentar. Irmãos, nós estamos no segundo domingo do mês de setembro. E eu até cheguei a mandar no grupo da igreja hoje. Hoje se comemora na nossa convenção o Dia do Missionário Batista Nacional. O mês de setembro é um mês onde nós temos o hábito de focar no assunto missões. Nós estávamos aqui há alguns domingos examinando o Evangelho de Mateus, especificamente o capítulo de número 11. Os irmãos se lembram que nós encerramos o capítulo 11, e talvez alguns até pensaram, hoje ele vai falar sobre o capítulo 12. Mas na verdade, pelo fato de hoje ser o segundo domingo do mês de setembro, e nós estarmos focados em evangelização, nós começamos desde o mês de agosto a falar sobre evangelização. E o mês de setembro é um mês onde a gente precisa pontuar algumas questões relacionadas a missões. E lendo esse texto, nós vamos apresentar por meio de uma pesquisa simples que eu pude fazer, alguns dados sobre como anda o nosso mundo no que diz respeito às religiões. Se você der um Google agora e pesquisar qual é a religião que mais cresce no mundo, você vai se deparar com algo que talvez você não saiba. O islamismo, o Islã, é a religião que mais cresce no mundo. Aqui em Cristalina, ou talvez até mesmo aqui na igreja, alguns irmãos não saibam sequer o que os muçulmanos, no que os muçulmanos creem. Mas nós precisamos admitir que o desenvolvimento do Islã
é um fenômeno que está tomando conta do mundo. Do mundo. O mundo não se limita apenas à América do Sul. O mundo é muito grande. O Brasil, que é um país de dimensão continental, tem mais de 200 milhões de habitantes. Comparado à população mundial, é uma pequena fatia. A população mundial, ela consiste em mais de 7 bilhões de habitantes. E como eu estava dizendo, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, seguido pelo cristianismo. Durante décadas, o cristianismo continuou sendo o maior grupo religioso do mundo, representando 31% dos 7 bilhões e 300 milhões. É muita gente, né, irmãos, nesse nosso mundo. O Islã segue em segundo lugar, respondendo por 24% da população do globo terrestre, gente. Com outros 45% da população se identificando como aqueles que não têm nenhuma religião, 16%. O hinduísmo, que é uma religião predominantemente da Índia, com 15%, os irmãos sabem que a Índia é um país gigantesco. A Índia é gigante. O budismo também está na porcentagem de 7%. E as religiões populares não afiliadas e aderentes, elas compõem mais 7%. Portanto, a partir de 2015, o cristianismo e o islamismo representam mais da metade da população global. Ou seja, essas duas religiões, elas estão predominando no mundo. Quais? O islamismo e o cristianismo. É algo que talvez alguns irmãos aqui não tivessem conhecimento desse dado. É só você dar um Google, você vai observar e vai ter essa mesma informação que eu acabei de compartilhar com os amados. Estima-se que a população global cresça em 32% até 2060. 2060 eu vou estar com... Não, deixa quieto, vou fazer conta, não, senão eu vou errar. Mas eu vou estar um velhinho mais enjoado do que eu já sou. Eu sou aborrecido, irmãos. Mas em 2060, segundo essa pesquisa, a expectativa é que os muçulmanos cresçam 70%, tornando o grupo religioso que mais cresce. Ou seja, a tendência dos muçulmanos é crescer mais do que o próprio cristianismo. O Centro de Pesquisa Pew estima que na metade do século 21, o número de muçulmanos terá ultrapassado o número de cristãos. Ou seja, até 2050, gente, já, infelizmente, a população vai ter que admitir que o número dos muçulmanos é maior do que o número dos cristãos. Os muçulmanos, eles são dedicados, eles são zelosos em suas crenças, eles não vendem os seus valores. Aconteceu uma Copa do Mundo, os irmãos sabem que esse país que sediou a Copa era um país predominantemente muçulmano. Havia ali os seus costumes, e eles não abriram mão dos seus costumes, porque havia ali no seu país pessoas de cultura ocidental e predominantemente cristãos. Eles não abrem mão da sua cultura. Enquanto nós olhamos para o cristianismo, olhamos para a igreja, e infelizmente a igreja tem negociado os seus valores, a sua cultura, as suas crenças.
Mas aí vem uma outra pergunta: qual que é a religião que mais cresce no Brasil? O Brasil é um país predominantemente ainda católico, mas na última década a igreja teve uma redução da ordem de 1.700.000 fiéis, um encolhimento de 12,2%, bem grande, bem considerável. Mas os católicos são 65% da população brasileira, 123.972.524 adeptos. Os evangélicos são 42.275.440, ou seja, 22,2%. Os espíritas são 3.848.876, 2%. Testemunhas de Jeová, 1.393.208, representando 0,7%. E a Umbanda, pasmem, 407.331 adeptos, 0,2%. Eu considero muita coisa, né? Diante desses dados que nós acabamos de compartilhar aqui, nós precisamos ter consciência que o que Jesus está apresentando para os seus discípulos como ordem, a maioria das pessoas que já tiveram a oportunidade de ser discipulados conhecem como grande comissão. Essa grande comissão, ela foi dada antes de Jesus subir até os céus. E que ordem foi essa? De ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos diante dessa grande incumbência, dessa grande responsabilidade, dessa grande tarefa. Mas o que nós temos visto, infelizmente, é uma ociosidade terrível da nossa parte. Estamos muito ociosos, ou seja, estamos muito vagarosos. Na verdade, irmãos, nós estamos muito reservados. E eu já tenho dito aqui que as redes sociais têm dificultado bastante essa interação dos crentes com as pessoas na hora de pregar o evangelho. Eu estava fazendo uma visita hoje e eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, que estava precisando de alguém que fizesse isso, que fosse até a casa dele e pregasse o evangelho. Ele está precisando, irmãos, a gente sai de casa para pregar o evangelho para as pessoas. As redes sociais ajudam? Ajudam, mas não é como você adentrar na casa de uma pessoa e poder compartilhar uma palavra, por mais simples que ela seja, por mais breve que ela seja. Talvez alguém vai dizer assim: pastor, mas eu não tenho uma linguagem muito rebuscada, eu não tenho tanto conhecimento teológico. Mas será que você não conhece o evangelho de maneira suficiente a ponto de você poder falar do que Cristo fez na cruz por toda a humanidade? Nós temos uma cultura de chamar as pessoas de vir para vir para a igreja, mas nós precisamos abraçar a cultura de pregar o evangelho para as pessoas, irmãos. Evangelismo não pode ser apenas um programa da igreja. Evangelismo precisa fazer parte da nossa cultura. Sabe por quê? Porque quando o evangelismo ele se torna apenas um programa da igreja, o evangelismo ele fica limitado apenas a um dia da semana e um horário que alguém marca. Agora, quando o evangelismo ele faz parte da cultura da igreja, o crente ele prega onde ele vai, ele fala de Jesus. Ele fala no trabalho, ele fala na fila do banco, ele fala na fila da loteria, ele vai na casa do parente, ele vai em qualquer lugar, aonde ele estiver, na rodoviária, dentro do avião, irmãos, aonde ele coloca a planta do pé dele, se ele vê uma pessoa, ele vai pregar o evangelho. Essa é a diferença entre programa de evangelização e cultura de evangelização. Nós precisamos resgatar para as nossas vidas a cultura da evangelização. A evangelização não está limitada aos obreiros da igreja. A evangelização não está limitada ao pastor da igreja.
A evangelização, ela está sob os nossos ombros, irmãos. É uma tarefa para nós. Diante desses dados aqui, irmãos, nós vamos ter consciência de algumas coisas. Você já parou para pensar quantas pessoas morrem por dia? Durante a pandemia, toda hora tinha esse número, né? Toda hora tinha esse apanhado. Mas, eu também fiz uma rápida pesquisa. Tem um site chamado World do Matter. Diz que a média de mortes diárias no mundo, em 2023, é de 157.895 pessoas. É muita gente, né? No mundo, por dia. No Brasil, segundo o IBGE, a expectativa de vida ao nascer em 2020 era de 76,6 anos. Isso significa que em média morrem 1.340 pessoas por dia no Brasil, sem pandemia. Ouviram? Sem pandemia no Brasil morrem 1.340 pessoas por dia. Pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Porque a gente pode pregar para a pessoa enquanto ela está viva, não é verdade? Ou a gente prega para alguém depois que morre? Em Lucas capítulo 16, o rico, ele quis que alguém fosse lá, alguém que já tinha morrido, fosse lá e pregasse para os irmãos dele. O que Abraão disse? Meu filho, o negócio é o seguinte: lá tem Moisés e os profetas. Se eles não estão dispostos a ouvir Moisés e os profetas, tampouco ouvirão, ainda que um de nós vá até lá. Ou seja, você tem a oportunidade de pregar para alguma pessoa enquanto ela está viva. Um dado importante sobre conversões. Pastor, o senhor está falando de tanta coisa. Não, irmãos, reflita sobre o que eu estou falando aqui. Um dado sobre conversões e a continuidade das pessoas na igreja. Olha o desafio, irmãos. De acordo com o IBMR, cerca de, presta bastante atenção nisso, 170 mil pessoas se convertem todo dia ao cristianismo no mundo. No mundo. Isso não é Brasil não, tá, irmãos? No mundo, 170 mil. Mas, em contrapartida, todos os dias 91 mil cristãos se desviam. O que significa que há um acréscimo real de 79 mil novos cristãos em todo o mundo. Ou seja, de 170 mil, 91 mil se desviam. Ou seja, e só é acrescentado a esse número de cristãos 79 mil. Ou seja, 53% dos que se convertem ao cristianismo todos os dias no mundo se desviam. Quanto por cento? 53% daqueles que se convertem ao cristianismo se desviam. Apenas 47% permanecem. Claro que há razões peculiares, contextos variados dentro desse número de desviados por dias. Mas esse dado não deixa de enfatizar a necessidade que as igrejas têm de investir mais em discipulado. O grande dilema é fazer discipulado. Nós precisamos estar envolvidos em discipulado. E uma outra coisa aqui, irmãos, um fator determinante que atrapalha essa permanência é a falta da frequência nos cultos. E um outro fator determinante é que muitos cristãos estão morrendo, estão sendo martirizados, estão sendo assassinados. No Brasil eu não estou vendo isso, pastor, mas o mundo não se limita apenas ao Brasil, gente. Existe uma outra realidade aqui, muito longe dos nossos olhos.
Segundo o levantamento do IBMR, dos 2,2 bilhões de cristãos no mundo, apenas 1,5 bilhão são cristãos que vão regularmente à igreja, isto é, 700 milhões não vão à igreja, ou quase não vão, ou seja, 33% dos cristãos do planeta são cristãos nominais, ou seja, eles só falam que são cristãos, mas eles não têm o envolvimento com a igreja. Agora vamos para o nosso texto aqui. Isso aqui é só para título de introdução, irmãos. Eu quero afirmar aqui, eu gostaria que os irmãos entendessem, porque é muito claro o que nós vamos afirmar. A grande comissão, irmãos, é o maior empreendimento que podemos realizar. O maior empreendimento da nossa vida não é a casa própria, o maior empreendimento da nossa vida não é o carro zero, o maior empreendimento da nossa vida não é ter 2, 3, 4 faculdades, o maior empreendimento da nossa vida não é uma vida de sucesso empresarial. Todas essas coisas você pode ter, mas a grande comissão é o maior empreendimento do mundo e da sua vida. Pastor, para mim não é, mas deveria ser. Em primeiro lugar aqui, irmãos, nós vamos apontar 6 verdades baseadas nesse texto. Quantas verdades? 6 verdades. A primeira verdade é que a grande comissão não é uma sugestão de Jesus. Jesus não está sugerindo. A segunda verdade é que nós precisamos ter consciência que o próprio Jesus nos dá condições para cumprirmos essa grande comissão. A terceira verdade é que o foco não deve estar em nós e nem nas pessoas e nem no ministério, mas em Deus. Amém? O foco não deve estar em nós, nem nas pessoas e nem no próprio ministério, mas em Deus, na grande comissão. O foco é fazer a vontade de Deus. A quarta verdade é que precisamos saber o que é um discípulo. O que significa ser um discípulo? Jesus está falando sobre discipulado, e nós precisamos entender o que é um discípulo. Em quinto lugar, qual é o alcance da grande comissão e as suas prioridades? E por último, quais devem ser as motivações da grande comissão? Em primeiro lugar aqui, esses pontos eu vou pontuar de maneira bem objetiva, bem sucinta, amém? Primeiro, não é uma sugestão. Jesus não chegou para os seus discípulos assim: eu acho que vocês deveriam. Jesus não disse isso. A ordem está, ou seja, está no imperativo que Jesus está apresentando aqui para os seus discípulos. Não é uma sugestão. Um teólogo chamado Sproul, ele destaca o fato de Jesus não estar dando uma grande sugestão, mas uma grande comissão. Ou seja, trata-se de uma ordem expressa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o qual possui toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Olha o que está no versículo 18. Aproximando-se então Jesus, disse a eles: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem está falando isso não está dando uma sugestão, mas uma ordem. Os irmãos sabiam que na Bíblia Jesus é apresentado mais vezes como Senhor do que Salvador? A palavra do Senhor, só você contar quantas vezes Jesus é apresentado como Senhor e quantas vezes Ele é apresentado como Salvador, e você vai se surpreender que a ênfase dos Evangelhos e do Novo Testamento é de Jesus como Senhor. Amém? E se Ele é Senhor das nossas vidas, é Ele que manda. Segundo, o que precisamos ter em mente, irmãos?
Precisamos ter em mente que Jesus nos dá condições para cumprir essa grande comissão. Que alguém pode dizer assim: pastor, mas é muito difícil, é muito desafiador, eu não dou conta, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu não sou eloquente, eu não tenho retórica, eu não estudei teologia, eu leio a Bíblia muito pouco, eu não tenho tanta habilidade para estar convencendo, estar conversando com as pessoas. Mas quem dá essa autoridade, quem nos confere, quem que faz com que nós tenhamos condições é o próprio Jesus. É Ele, irmãos, que dá essa bagagem para você, é Ele que dá essa autoridade para você, é Ele que usa a sua vida. Você é apenas um mensageiro nas mãos dEle. Às vezes a pessoa chega lá, evangeliza, fala de Jesus para alguém, fica preocupado: nossa, mas será que a pessoa gostou? Será que a pessoa não gostou? Será que foi eficiente? Será que não foi eficiente? Nós precisamos ter consciência, irmãos, que quem faz é Jesus. A nossa tarefa é apenas falar. Amém? Jesus nos dá a condição de enfrentar o inimigo, de enfrentar situações adversas. Não precisamos temer. Quando Ele chama, quando Ele ordena, Ele se compromete. Terceiro ponto: o foco não deve estar em nós, não deve estar nas pessoas, não deve estar no ministério, mas precisa ser Deus. O foco da grande comissão é Deus, a glória de Deus. Fica claro que Jesus não mandou você fazer fãs. Já viu que hoje tem fã clube gospel? Eu tenho ojeriza esse negócio, irmãos. Fã clube gospel. Jesus não mandou você fazer fãs, não é? Jesus não quer seguidores do pastor Fernando, do irmão fulano. Jesus quer discípulos para Ele. Amém? Quem precisa de fãs são os artistas. Jesus não mandou fazer admiradores. Os atores e jogadores de futebol é que buscam seus admiradores. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas e abandonar as pessoas ali como se fossem meninos espirituais, imaturos. Ele quer discípulos para Ele. Jesus não mandou apenas recrutar crentes para encher a igreja de pessoas. Ele quer pessoas maduras, Ele quer crentes maduros. E para isso, irmãos, o foco não deve estar em nós, não deve estar nas pessoas, mas deve estar em Deus. Eu preciso fazer discípulos para Jesus. Essas pessoas precisam servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus, ter o coração, a vida, a alma focada em Deus, não em nós, não no ministério, em Deus. Em quarto lugar, o que significa ser um discípulo, irmãos? O discípulo é um seguidor. O discípulo, ele tem como característica fazer do reino de Deus o seu maior e mais precioso tesouro. Um discípulo de Jesus precisa aprender que o reino de Deus é o que ele tem de mais precioso, irmãos. Um discípulo verdadeiro. Será que nós estamos formando? A igreja brasileira está formando discípulos que olham para o reino de Deus e veem o reino de Deus como algo, aquilo que ele tem de mais precioso no mundo? Não está não, irmãos. Na boa. A igreja brasileira tem incentivado as pessoas a buscar os seus sonhos. Muitos pregadores, muitos líderes têm incentivado as pessoas a buscar os seus sonhos. Parece que esse mundo aqui, irmãos, é tudo aquilo que a gente precisa buscar para as nossas vidas. Só esse mundo, é só as coisas aqui da terra. Esquece daquilo que Jesus falou. Isso aqui, irmãos, a ferrugem, a traça, os ladrões minam e roubam. Jesus disse que nós deveríamos ajuntar tesouros no céu. Um verdadeiro discípulo de Jesus tem consciência disso, mas não. Alguns têm ensinado
busque, corra atrás dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos, lute pelos seus sonhos, busque os seus sonhos. E eu vou parar aqui, irmãos, senão eu vou sair até da bênção. Segundo lugar, irmãos, um discípulo. O discípulo, ele precisa aprender a renunciar tudo por amor a Jesus. O verdadeiro discípulo, ele renuncia tudo por amor a Jesus. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O verdadeiro discípulo, ele aprende isso, que o maior tesouro que ele tem é o reino dos céus, é o reino de Deus. Em segundo lugar, que ele precisa renunciar tudo por amor a Jesus. Eu estava ouvindo um pastor dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas vão para a igreja e elas podem ficar até um pouco mais pensativas e apreensivas. Sabe por quê? Porque quando você não tem um compromisso com Deus, você fica com a mente anestesiada, e você não se preocupa tanto com os seus pecados e com aquilo que você faz que desagrada a Deus. Mas quando você se converte, você fica mais introspectivo, você começa a pensar mais naquilo que você tem dentro de você, que precisa ser tratado, que precisa ser sarado, que precisa ser renunciado. O cristianismo é uma vida de renúncia. Ser discípulo de Jesus é aprender a renunciar. A pessoa que está lá fora, né, ela não se preocupa com isso. A mente está anestesiada, está cauterizada. Mas quem serve a Deus, que tem o Espírito Santo vai estar lá. Não faça isso, não fale isso, tire isso do seu coração. Isso não pode permanecer em você. Você agora é propriedade de Deus, você agora é propriedade de Jesus. Você tem agora uma vida espiritual para se zelar. Terceiro, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele guarda as palavras de Jesus. Hoje, irmãos, nós temos muita adesão, muito ajuntamento e pouca conversão verdadeira. É muito ajuntamento, eu fico olhando, nossa, tanta gente, mas conversão verdadeira que é bom mesmo. Grandes ajuntamentos, pouco quebrantamento, igreja cheia de pessoas vazias de Deus e vazias de pessoas cheias de Deus. Irmãos, nós precisamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. A ordem do apóstolo Paulo, quando ele se dirige à igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho, mas sede, pois, cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, a igreja precisa ser cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Se você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de você mesmo. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos de Deus, mas não buscam a Deus. São religiosos, mas não são discípulos de Jesus. Em quinto lugar, qual que é o alcance da grande comissão? Versículo 19. A ordem de Jesus é: fazei discípulo de todas as nações. A palavra nações significa etnias. Aonde houver um povo, uma língua, uma tribo, uma nação, uma raça, o evangelho deve chegar. Eu poderia ter feito uma pesquisa aqui para afirmar para os irmãos quantos países no mundo, quantos lugares do mundo não se tem sequer isso aqui do evangelho. Não tem, não conhecem, não tem Bíblia traduzida. Sabe por quê? Aí o pessoal fica criticando teólogo e teologia, não sabe nem do que está falando, irmãos. Muitas tribos, muitos lugares, aonde o evangelho chegou porque um teólogo resolveu entrar naquela tribo, naquela nação, naquele povo, traduzir a Bíblia da língua nativa dele, da língua natal dele, para a língua daquele povo, para que aquele povo tivesse acesso ao evangelho de Cristo. Só que isso demora 20 anos, 30 anos, vai ter que conhecer bem aquela língua, vai ter que aprender a fazer essa transposição do conteúdo bíblico, de uma maneira com que aquele povo, aquela tribo, aquela língua, entenda o evangelho de Jesus.
O desejo do coração de Jesus é que todos os povos, todas as línguas, todas as tribos conheçam o Evangelho. Existem cidades aqui do nosso país. Olha, irmão, olha aqui para mim. Talvez você não acredite nisso, irmãos. Existem cidades aqui do Brasil que não tem igreja evangélica. Aqui no Brasil. Não tem. Pastor, eu não acredito. Ah, pode acreditar. E tem. Tem seita, mas igreja evangélica não tem. Pastor, aqui em Quixana tem tantas. Pois é. Mas tem lugar que não tem nenhuma. Nenhuma. E não é no Nordeste não, viu? Porque no Nordeste, tudo quanto é buraco que você vai achar lá uma igreja Assembleia de Deus. No Nordeste. Lá na Quixaba mesmo, onde tem a nossa congregação. Quando eu cheguei lá, vi uma igreja Assembleia de Deus. Você vê o tamanho? Aí eu fui lá para um lugar lá que a gente tinha iniciado um trabalho chamado Queimada da Ema. Aí eu andei com o pastor Zé Lira lá, não tinha igreja num determinado lugar. Mas quando eu virei, que eu fui lá na frente, tinha uma pitelona de uma Assembleia de Deus lá. O nosso país tem igreja, irmão, para tudo quanto é lado, principalmente na região Nordeste. Mas existe uma região aqui do Brasil que praticamente não tem igreja, ou poucas igrejas, a região Sul. O Sul do Brasil é carente do Evangelho. Os irmãos aí que são sulistas aqui sabem. Mas o alcance da grande comissão é todo mundo. Deus comprou com o sangue de Cristo aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eles devem ser chamados e também discipulados. Quais devem ser as prioridades da grande comissão? Nós falamos sobre o alcance e eu gostaria aqui de pontuar as prioridades na grande comissão. A primeira prioridade é integrar esses novos convertidos. Eles precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou. Amém? Precisam ser batizados, não é? E nós aprendemos aqui que o Novo Testamento ensina de maneira clara que através desse texto a doutrina da Trindade, que não é um triteísmo, que ou seja, um Deus de três cabeças, né? Não são três deuses, não é o unitarismo que nega a crença da Trindade, que nega a divindade de Jesus, o Filho e do Espírito Santo. Não é o modalismo. Tem uma crença aí bastante predominante, principalmente nesses últimos dias, que está ensinando que Deus se revelou no passado de uma forma, se revelou nos dias de Jesus como Filho, e se revela agora como Espírito Santo. Ou seja, os modos de Deus é chamado de modalismo, que também pode ser chamado de sabelianismo, que é uma crença que veio através de um bispo chamado Sabélio, um herege, que infelizmente infernizou a igreja dos primeiros séculos. É uma heresia. Nós cremos que o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus que subsiste em três pessoas. E amém, é o que Jesus está ensinando aqui. Jesus está apresentando a fórmula batismal, e a fórmula batismal deixa bem claro que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda lição ou prioridade que nós precisamos ter na grande comissão é que a grande comissão envolve ensino aos novos convertidos. E duas coisas merecem destaque nesse ensino. Primeiro, ensinar o que Jesus ensinou. Ensinar o que Jesus ensinou. Pastor, mas como assim? Tem alguém que ensina aquilo que Jesus não ensinou? Eu vou dizer para os irmãos, é o que mais tem. Tem um monte de gente ensinando, mas não é aquilo que Jesus ensinou, é outra coisa. Não estou falando de doutrinas de homens, modismos, tradições, legalismo, mas ensinar o que Jesus ordenou. O segundo é ensinar
todas as coisas. Ensinar não apenas coisas agradáveis, devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra, e não apenas dar o leite, mas também um alimento sólido para as pessoas. Amém? Ensinar não é apenas guardar na cabeça. Entenda bem isso aqui, irmãos. Não é ter apenas a intenção das pessoas guardar na cabeça doutrinas certas, corretas, mas obedecer, viver essas doutrinas. Que às vezes você está mergulhado, banhado de coisa boa, de doutrina santa, de doutrina equilibrada, de doutrina ortodoxa, mas não existe piedade, não existe prática, não existe vivência cristã, e Deus não quer isso. Isso é uma incoerência. Judas mesmo, ele congregou na melhor igreja que existia, a igreja de Jesus. Olha como é que era a vida de Judas, olha como eram as práticas de Judas. Muitas vezes, irmãos, não é a questão, não é o ambiente apenas de uma doutrina saudável. Muitas vezes o nosso coração corrupto tem sido um grande obstáculo para que haja crescimento e avanço e verdadeiro discipulado. Agora, por último, quais devem ser as nossas motivações na grande comissão? Quem está falando aqui na quarta-feira. Quais devem ser as nossas motivações? Eu quero apresentar aqui, primeiro, pelo menos 3 motivos. Uma motivação. Você já viu, quando você vai fazer alguma coisa, você se sente motivado? É aquilo que te faz sair de casa, que te faz o seu coração ferver, arder no desejo de se empenhar, de se entregar, de ser mais zeloso. A primeira, irmãos, a mais importante, a glória de Deus. Amém? Os irmãos que vieram aqui na quarta-feira que se lembram, fazer para a glória de Deus. Por mais que esse princípio não seja exposto de maneira clara no texto que estamos examinando, e ele está no todo da Escritura, visto que para isso nós fomos chamados. Para que Deus nos chamou? Para que Deus nos salvou, irmãos? Para a glória dele, para dar frutos para a glória do nome dele. Amém? Você acha que Jesus morreu na cruz para te dar um carro? Jesus morreu na cruz para você viver uma vida confortável. Você pode ter uma vida confortável? Tem, mas esse não foi o propósito da morte de Jesus na cruz. Não foi para isso que ele te salvou. Ele te salvou para que você viva para a glória dele. Então, quando você evangeliza, porque uma das responsabilidades de quem serve a Deus, nós temos responsabilidades, muitas responsabilidades. E eu acredito que nós podemos dividir a responsabilidade em duas partes. Primeiro, conhecer a Deus. É uma obrigação do crente, irmão, conhecer a Deus. E a segunda responsabilidade é fazer Deus conhecido. Fazer as pessoas conhecerem a Deus. Primeiro conhecer a Deus. Porque, irmãos, como é que eu vou pegar e fazer as pessoas conhecerem aquilo que nem eu conheço? Eu preciso conhecer a Deus. Então você faz Deus também ser conhecido. Mas a primeira prioridade é a glória de Deus. Precisamos ter consciência que é pelo poder de Jesus que podemos alcançar os perdidos, no versículo 18, ou seja, precisamos saber quem nós somos nesse serviço. Somos mensageiros de Deus, revestidos dele, capacitados por ele. A missão não é nossa, a missão é dele, é para a glória dele. Não deve estar focada em nós, nem nos seres humanos e as suas reações. Muitas vezes eles vão bater palmas para nós, muitas vezes eles vão nos desprezar, vão dar as costas, vão ser até mesmo indiferentes, mas quando nós alcançamos os resultados, quando nós tivermos a alegria e o privilégio de ver as pessoas se curvando diante de Jesus, nós vamos entender que é para a glória dele. Ou seja, a motivação do evangelismo tem que ser a glória de Deus. A primeira motivação. Segunda motivação, a ordem de Jesus deve nos motivar, irmãos. O fato de ser uma ordem de Jesus. Se o Jesus ressurreto, o Rei soberano do universo, deu uma ordem,
cabe a nós o quê? Sim, Senhor, obedecer, visto que nós somos servos dele. A grande comissão não pode se transformar na grande omissão. Terceiro, o que deve nos motivar na grande comissão? Motivação, a presença de Jesus, é saber que Ele está conosco, amém? Não é uma estrada solitária, irmãos, porque o Senhor ressurreto promete que estará com seus discípulos sempre, todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Jesus é contínua em todo lugar, Ele não nos desampara, Ele não dorme, irmãos, Ele é o guarda de Israel que não dorme. Não há situação em que a sua presença não esteja conosco. Ele está conosco na vida, na morte, no tempo e na eternidade. Isso precisa nos motivar. E para concluir aqui, irmãos, 3 perguntas rápidas, perguntas objetivas. A primeira pergunta: você vê hoje a grande comissão como um grande empreendimento? Na boa, um grande empreendimento? Seus olhos brilham? Grande comissão. Às vezes a gente pensa em grande comissão, um grande ajuntamento de pessoas saindo. Não, irmãos, a grande comissão, ela é feita a partir da sua casa, dos seus vizinhos, dos seus amigos. É o que eu falei aqui, irmãos, cultura de evangelização, não apenas programa de evangelização. O que você tem feito ultimamente para esse empreendimento? Como estão as suas redes sociais? Cuidado, irmãos, que muitas vezes você coloca mais coisa de política na sua rede social do que do evangelho, viu? Você é crente. Você pode ter suas indignações. Não estou dizendo que você não pode expressar suas indignações, mas cuidado, que muitas vezes a gente coloca mais coisa de política na rede social do que coisa relacionada ao evangelho, porque parece que isso é só obrigação do pastor da igreja ou então de algum obreiro. Coisa de futebol, meme, bobagem. Use as redes sociais, irmãos, para convidar pessoas, para evangelizar pessoas. Você convidou alguém para vir para a igreja essa semana? Responda não, pelo amor de Deus. Você conseguiu evangelizar alguém hoje? Hoje, falando hoje. Essa semana, alguém? Você está investindo tempo em oração? E você tem investido financeiramente pelos perdidos? A irmã Mirella está fazendo agradecimento aqui pelos irmãos. Eu sei que os irmãos aqui têm se empenhado, e a gente, diante das nossas limitações, nós temos enviado, todo mês uma oferta para o Nordeste. E glória a Deus pela vida dos irmãos, por isso, porque vidas estão sendo abençoadas. Vocês estão fazendo algo, mas nós não podemos apenas ofertar, nós precisamos orar e nós precisamos fazer também. Amém? Segundo, você que às vezes se considera incapaz, por não ter tanta segurança nas escrituras, para pregar informalmente, ou seja, não estou falando de pegar isso aqui, isso aqui é um problema, isso aqui é um problema, porque às vezes o pessoal pensa que pregar é só isso aqui. Não, irmãos, não. Sinceramente, irmãos, é mais gostoso pregar informalmente do que formalmente. Porque aqui eu fico pregando, você fica só olhando para mim, balançando a cabeça, fazendo assim, né? Mas informalmente você interage, você escuta, você tira dúvidas, você ajuda. Você que se considera incapaz, você tem buscado capacitação? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Você ora pedindo a Deus ousadia para pregar? Ou você ainda tem medo da reação das pessoas? Você não tem feito nada em relação a isso? Por último, você entendeu a importância de estarmos focados na glória de Deus? Entendeu?
Glória de Deus. Fazer para a glória de Deus. Olhar para Jesus. Tu és o meu maior foco, Jesus. As pessoas podem rejeitar, podem cuspir, podem pegar a literatura, amassar, pode dizer que me odeia, pode dizer que não gosta de mim, não gosta do meu jeito, mas eu estou fazendo olhando para ti. O Senhor é a minha maior motivação. Falem o que quiserem falar. Eu vou pregar a verdade do Evangelho. Amém? Você entendeu isso, irmãos? Que Deus nos dê graça para que nós possamos ganhar almas para o reino de Deus, para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Fique de pé, vamos orar.